Olá! Bem-vindos a mais um vídeo, no qual exploraremos os mistérios da excelência humana. A excelência é resultado de um talento inato? Há realmente genes que predestinam algumas pessoas a se destacar em campos como música, esportes ou matemática? Ou será que há algo mais importante, além da genética, que molda o caminho para o sucesso? Vamos desvendar o mito do talento inato e explorar o poder da prática deliberada e do esforço persistente. Você vai aprender como a prática intencional e estratégica pode transformar o potencial humano, superando limites aparentemente intransponíveis. Vamos conhecer casos fascinantes que desafiam a ideia de talento inato, mostrando que a dedicação e a persistência são as verdadeiras chaves para alcançar a excelência. Prepare-se para uma jornada inspiradora que irá desafiar as suas concepções sobre habilidade, talento e sucesso. Quando você acredita que suas habilidades são determinadas por talentos inatos, pode se sentir limitado e menos inclinado a se esforçar para melhorar. Isso pode levar a uma mentalidade fixa, na qual você assume que suas capacidades são estáticas e não podem ser desenvolvidas. No livro Mindset, Carol Dweck, psicóloga e professora da Universidade de Stanford, fala sobre o conceito de mindset fixo e mindset de crescimento. No mindset fixo, as pessoas acreditam que suas habilidades e inteligência são inatas e não podem ser alteradas. Isso faz com que evitem desafios e desistam rapidamente diante do fracasso, pois veem qualquer dificuldade como uma ameaça à sua autoimagem de inteligente ou talentoso. No mindset de crescimento, as pessoas valorizam o desenvolvimento contínuo por meio do esforço, o que é mais propício para alcançar altos níveis de desempenho. Essa percepção de que habilidades podem ser aprimoradas com esforço e prática está de acordo com a ideia de que a excelência pode ser alcançada por meio de um treinamento dedicado. E aqui entra o trabalho de Anders Ericsson, um psicólogo sueco que se destacou por sua pesquisa sobre a natureza psicológica da expertise e do desempenho humano. Por que algumas pessoas são excepcionais no que fazem? Essa é a pergunta que Ericsson se fez. E a resposta está num treinamento especializado que desencadeia transformações no cérebro e, ocasionalmente, no corpo. Essas transformações destacam um aspecto fascinante da natureza humana, a capacidade de adaptação do nosso cérebro e corpo. Especialmente durante a infância, o cérebro tem a incrível capacidade de se adaptar e formar novas conexões neurais em resposta ao treinamento. Essa habilidade é essencial para o desenvolvimento de habilidades que antes eram consideradas talentos naturais. Essa incrível capacidade do cérebro, conhecida como neuroplasticidade, permite que ele remodele sua estrutura e aprimore conexões em resposta à prática dedicada. Essa transformação ocorre quando nos esforçamos ativamente para aperfeiçoar uma habilidade, resultando no fortalecimento de redes neurais específicas. Essa reorganização cerebral é essencial para melhorar uma habilidade, mostrando que com empenho e prática direcionada, nós podemos moldar nossas capacidades cerebrais. Ericsson nos ensina que o principal talento que as pessoas de alto desempenho têm é o mesmo que todos nós temos, é a capacidade de adaptação do cérebro e do corpo, da qual elas tiram maior proveito do que o resto de nós. Então, o caminho para a excelência é construído com dedicação, treinamento e prática constante, por meio de um esforço incansável e focado, para aproveitar ao máximo a adaptabilidade do corpo e do cérebro. Ericsson escreveu vários livros e artigos científicos, incluindo o livro Direto ao Ponto, Os Segredos da Nova Ciência da Expertise, coescrito com Robert Poole. Nesse livro, ele compartilha suas descobertas e oferece dicas sobre como aplicar os princípios do que ele chamou de prática deliberada. Durante um estudo na Academia de Música de Berlim, nos anos 80, Ericsson descobriu que a prática intencional e focada era mais importante do que o talento inato para violinistas de elite. Essa prática envolvia dedicar muitas horas para superar desafios específicos e melhorar constantemente. A partir dessas observações, ele desenvolveu a teoria da prática deliberada. A essência da teoria é a seguinte: saia da sua zona de conforto e haja de forma focada, com objetivos claros.
um plano para alcançá-los e uma maneira de monitorar o seu progresso. Além disso, descubra uma maneira de manter a sua motivação. A prática deliberada é muito mais do que apenas um esforço de aprimoramento. Não basta simplesmente realizar uma ação repetidamente e esperar que isso por si só melhore o seu desempenho. Isso seria uma prática ingênua. A prática deliberada é baseada no conhecimento acumulado dos melhores especialistas de cada área. É um aprimoramento estratégico, no qual você se dedica a atividades cuidadosamente planejadas para melhorar habilidades específicas. Isso envolve identificar com precisão suas fraquezas e criar estratégias ou exercícios para superá-las, buscando um aprimoramento contínuo e direcionado. Geralmente, quando estamos aprendendo uma habilidade, o nosso objetivo é chegar a um ponto em que tudo se torna automático e nós possamos ter um desempenho aceitável com pouca preocupação, concorda? O problema disso é que quando nós alcançamos esse objetivo, nós ficamos satisfeitos, nós relaxamos e, em consequência, nós paramos de nos aperfeiçoar. Segundo Erickson, todos nós seguimos um padrão semelhante ao aprender qualquer habilidade, desde cozinhar até escrever. Quando nós alcançamos um nível satisfatório de habilidade, nós paramos de improvisar e o nosso desempenho fica estável. Mas a improvisação é fundamental no processo de aprendizagem. Ela representa a nossa capacidade de nos adaptar, experimentar e encontrar soluções criativas em situações novas ou desafiadoras. Ao automatizar uma habilidade, nós corremos o risco de perder essa capacidade adaptativa e criativa, pois as ações se tornam mais rígidas e menos propensas à inovação. Nós acabamos entrando na zona de conforto. Para que a prática seja considerada uma prática deliberada, ela deve ter alguns componentes essenciais. Comece com metas claras de melhoria, com um propósito definido. Mantenha alta concentração e esteja totalmente consciente de cada ação. Isso permite identificar e corrigir erros, o que é fundamental para melhorar. Busque feedback, pois ele é essencial. Pode ser de um treinador, de um mentor ou até de você mesmo. É importante entender o que está indo bem e o que precisa ser melhorado. Enfrente desafios fora da sua zona de conforto para estimular o crescimento e o desenvolvimento pessoal. Repita tarefas específicas com o objetivo de refinar e aprimorar continuamente uma habilidade. Encontre um equilíbrio que permita a prática ser sustentada por longo prazo, sem levar ao esgotamento. E aquela história das 10.000 horas de prática? A ideia das 10.000 horas de prática, popularizada por Malcolm Gladwell no livro Fora de Série, Outliers, sugere que esse é o tempo necessário para alcançar a maestria em qualquer campo. Contudo, Anders Ericsson, o pesquisador por trás deste conceito, esclarece que não é apenas a quantidade, mas a qualidade da prática que conta. A prática deliberada, aquela que é intencional, focada e acompanhada de feedback constante, é o que realmente conduz à excelência. Não se trata apenas de acumular horas, mas de como essas horas são utilizadas de forma estratégica e consciente para o desenvolvimento de habilidades específicas. Aliás, Erickson sugere que o tempo necessário para atingir um alto nível de habilidade pode variar consideravelmente entre indivíduos e áreas de especialização, e que em muitos casos pode ser necessário muito mais do que 10.000 horas de prática dedicada e bem estruturada. Da prática deliberada tem um único objetivo, que é desenvolver representações mentais eficazes, pois a melhoria do desempenho está diretamente relacionada ao aprimoramento das representações mentais. Mas o que são representações mentais? Bem, imagine-as como modelos internos que o nosso cérebro cria para representar algo do mundo real ou de nossas próprias ideias. Dois exemplos simples são uma imagem visual e uma palavra. Por exemplo, quando você pensa numa maçã, você pode imaginar a fruta na sua mente e não apenas como uma imagem, mas também associando a ela características como sabor, cor e textura. Esse processo mental cria uma estrutura detalhada na sua mente, o que te ajuda a entender e a se relacionar melhor com o conceito de maçã.
Quando nós realizamos uma tarefa, as representações mentais atuam como um mapa mental que guia a execução dessa tarefa. Imagine um jogador de xadrez que consegue visualizar mentalmente um tabuleiro e fazer planos para jogadas futuras. Essas representações mentais são muito úteis para ter um bom desempenho, pois permitem prever, planejar e reagir de forma mais eficiente em diferentes situações. Isso torna a tomada de decisões mais fácil e melhora as habilidades no jogo. Quanto melhores forem as representações mentais, melhor o jogador será. Elas são como respostas prontas, ou um conjunto de informações, conhecimentos, padrões, regras e conexões armazenadas na memória de longo prazo que ele pode acessar rapidamente para lidar com situações específicas do jogo. E aqui eu gostaria de enfatizar a relação entre representações mentais e memória. A nossa memória é limitada e ela pode ser um desafio para obter um excelente desempenho, já que dificulta o processamento simultâneo de grandes quantidades de informação. Erickson afirma que qualquer atividade um pouco complexa exige que mantenhamos mais informações na nossa mente do que a memória de curto prazo permite. Portanto, nós estamos sempre criando representações mentais, de uma maneira ou de outra, mesmo sem que percebamos isso. Por isso, as representações mentais desempenham um papel muito importante na superação dessas limitações da memória de curto prazo. Elas são uma maneira sofisticada de organizar e aproveitar ao máximo o uso da memória de longo prazo para informações importantes. Mas veja, as representações mentais não substituem a memória de curto prazo, mas sim complementam e potencializam o seu uso. Elas atuam como pontes entre a memória de curto e a de longo prazo, permitindo lidarmos com mais informações do que a memória de curto prazo por si só poderia gerenciar. Ao criar representações mentais complexas e bem organizadas, nós podemos acessar e utilizar informações de maneira mais rápida e eficaz, o que facilita tomar decisões e realizar tarefas complexas com eficiência de forma mais tranquila e efetiva. E é por isso que as representações mentais são tão importantes para o alto desempenho. À medida que você pratica e se aperfeiçoa, suas representações mentais de uma determinada habilidade também melhoram. Isso significa que você desenvolve uma compreensão mais profunda e detalhada da habilidade, bem como estratégias mais eficientes para executá-la. Seu desempenho vai melhorar e quanto mais você praticar, mais você conseguirá acessar e aplicar suas representações mentais aprimoradas, o que resultará em execuções mais precisas, eficientes e adaptáveis. Então, você já se perguntou qual é a diferença entre alguém que é bom o suficiente e um especialista? A resposta está na qualidade das representações mentais. Profissionais experientes sabem identificar padrões, estabelecer conexões e aplicar soluções com base num amplo repertório de conhecimentos prévios. Veja, a expertise não se limita apenas ao acúmulo de conhecimento. Ela envolve também a habilidade de aplicar esse conhecimento de maneira eficiente e eficaz em situações práticas. A habilidade de resolver problemas de forma rápida e eficiente é o que distingue um verdadeiro especialista de alguém menos experiente ou habilidoso. Essa combinação de rapidez e qualidade na resolução de problemas é fundamental em diversas áreas profissionais, especialmente naquelas que demandam decisões rápidas e precisas sob pressão, como no campo do direito, da medicina ou em áreas técnicas. Bem, nós estamos falando de especialistas, então eu preciso fazer uma observação. Erickson ressalta que as representações mentais são essencialmente específicas. Você não treina a sua memória, você treina a sua memória para se lembrar de sequências de números, ou de coleções de palavras, ou de rostos de pessoas. Você não treina para se tornar um atleta, você treina para se tornar um ginasta, um corredor, ou um maratonista, um nadador, ou um jogador de basquete. Você não treina para se tornar um médico, você treina para se tornar um especialista em diagnóstico, um patologista ou um neurocirurgião. Entende? Ele deixa bem claro que não existe essa ideia de desenvolvimento de uma habilidade geral. Erickson afirma que, na sua pesquisa, é difícil encontrar evidências concretas de limites intransponíveis no desempenho. Segundo ele, o que acontece é que as pessoas normalmente desistem e deixam de melhorar. No entanto, segundo ele, embora seja possível seguir em frente e continuar melhorando, nem sempre é fácil e a gente sabe disso. Manter o foco e o esforço exigidos pela prática intencional é um trabalho árduo e geralmente não é divertido. Então, inevitavelmente, surge a questão da motivação. Por que algumas pessoas se engajam nesse tipo de prática? O que as faz seguir em frente?
persistir não é nada fácil, não é mesmo? Manter o foco e o esforço exigidos pela prática deliberada é um desafio árduo e cansativo, especialmente quando nós sabemos que teremos que continuar praticando por muitos meses e poucos estão dispostos a se comprometer com isso. É por isso que eu admiro muito a história inspiradora de David Goggins, autor de 2 livros incrivelmente motivadores: Nada Pode Me Ferir e Nunca é Hora de Parar. Goggins não nasceu com habilidades extraordinárias e muito menos teve privilégios especiais. Pelo contrário, ele enfrentou enormes desafios desde a infância, incluindo abuso físico e emocional, racismo e pobreza. No entanto, ele se recusou a aceitar essas circunstâncias como seu destino. Ele aprendeu que as limitações que enfrentamos na vida, seja uma infância traumática ou desafios pessoais, não são obstáculos intransponíveis, mas sim combustível para a nossa transformação. Ele mostrou que, ao encararmos as nossas maiores dores e desafios, nós podemos transformar a adversidade em força. Transformar dor em progresso não é apenas um slogan, é uma realidade vivenciada por Goggins. Eu adorarei compartilhar a incrível história de Goggins em outro vídeo, mas neste vídeo eu quero mencioná-la rapidamente para te inspirar e te lembrar que você está alcançando apenas uma pequena parte do seu potencial. Muitas vezes, a verdadeira barreira é a mentalidade limitante que nos impede de empurrar além dos nossos confortos percebidos. Então, o que nos impede de alcançar o nosso potencial máximo? Goggins enfatiza que a vida é como um grande desafio mental, onde a única pessoa com quem estamos competindo somos nós mesmos. É a nossa hesitação em enfrentar o desconforto e a nossa tendência a desistir prematuramente. Não são as vozes externas, mas o que dizemos a nós mesmos o que determina se nós desistimos ou não. Claro, a dúvida em relação a nós mesmos é perfeitamente normal quando tentamos fazer mudanças ousadas para melhorar a nossa vida. O segredo, então, está em reconhecer as nossas limitações e depois enfrentá-las com determinação total. Leia os livros de Goggins, pois eles vão te inspirar de uma forma incrível. Se você está precisando de motivação, não há recomendação melhor, pois Goggins transformou sua própria vida num laboratório mental para tudo o que ele escreveu. A motivação é o que nos impulsiona a continuar trabalhando em direção ao objetivo, mesmo quando enfrentamos desafios ou o progresso parece lento. E o que podemos fazer para sustentar a nossa motivação? Bom, Erickson e Robert Poole enfatizam a importância de diversos fatores e estratégias. Eu vou mencionar alguns, juntamente com as minhas considerações pessoais. Muitas pessoas costumam definir metas vagas ou ambíguas, o que pode acabar causando uma falta de direção e, consequentemente, desânimo. Por outro lado, metas concretas eliminam essa ambiguidade, fornecendo um alvo claro para guiar os seus esforços. Por exemplo, ao invés de você dizer "quero ler mais", uma meta clara seria "vou ler um livro por mês". Esse tipo de meta é muito importante, pois oferece uma direção clara e um objetivo mensurável, o que facilita o acompanhamento do progresso. É assim que você cria referências ou padrões utilizados para comparar e avaliar o progresso. E o que está por trás disso tudo? Eu diria que é o poder do progresso percebido. Quando nós conseguimos enxergar o quanto estamos avançando em direção ao objetivo, isso gera um poderoso efeito motivacional. Sentir e ver o progresso tem um impacto psicológico significativo, que é conhecido como o efeito de progresso. Pequenas conquistas e avanços aumentam nosso bem-estar emocional, autoconfiança e motivação. Ao observar o progresso, mesmo que seja pequeno, nós sentimos uma sensação de realização que fortalece o nosso compromisso com o objetivo final. E há outros benefícios aqui. O avanço constante em direção ao objetivo pode mudar a percepção de dificuldade de uma tarefa, que gradualmente se torna menos assustadora. E isso, por sua vez, tem um efeito de competência. Olha que interessante. Ao perceber que você está avançando e desenvolvendo habilidades, você experimenta um aumento na sua competência. Esse sentimento de competência é extremamente motivador. Mas não é só isso. Essa sensação de competência que surge do domínio progressivo de habilidades contribui diretamente para o aumento da confiança. E o aumento da confiança está diretamente relacionado ao conceito de autoeficácia, que é a crença em nossa própria capacidade de realizar tarefas e alcançar objetivos. E conforme a nossa
competência aumenta, nossa autoeficácia também cresce, fortalecendo nossa confiança nas nossas habilidades. Você consegue notar o reforço positivo nesse ciclo de progresso? A percepção do progresso é algo incrível. Ela nos faz sentir realizados e bem-sucedidos e, consequentemente, nos torna mais confiantes, o que nos leva a alcançar conquistas ainda maiores. E sabe o que é melhor? Essas conquistas só fazem aumentar nossa confiança e motivação. É uma verdadeira cascata. Então é importante você rastrear o seu progresso. E com esse propósito, é útil dividir uma meta maior em etapas menores, pois isso cria oportunidades para você celebrar os seus sucessos ao longo do caminho. Cada pequena vitória é um multiplicador do ciclo de progresso e um impulso na motivação. Perceba que, ao rastrear o progresso e celebrar essas pequenas vitórias, você está utilizando o feedback positivo para aumentar a sua motivação. Outro fator que impulsiona a persistência, especialmente em momentos difíceis, é o apoio social. É essencial ter uma rede de pessoas que nos apoiam e incentivam. Essa rede desempenha um papel fundamental na nossa vida. Um aspecto essencial e, para mim, o mais importante da rede de apoio no contexto da motivação sustentada é o sentimento de comunidade e pertencimento, especialmente quando surge a partir de interesses e objetivos compartilhados. Conviver com pessoas que compartilham os mesmos objetivos e interesses que nós é maravilhoso. Isso nos proporciona um ambiente de motivação mútua, onde nós nos sentimos apoiados e encorajados. Essa conexão especial cria um sentimento de amizade, de união, que são fundamentais para nos manter motivados e determinados. Observar outras pessoas lidando com desafios semelhantes e persistindo oferece inspiração e aprendizado valiosos. Ver o progresso e as estratégias adotadas por outras pessoas pode nos ensinar a sermos resilientes e corajosos, que são elementos importantes para manter a motivação. Outro ponto que eu gostaria de realçar a respeito da motivação é a importância de buscar motivação intrínseca, aquela motivação interior. A motivação interior é aquela que vem de dentro de nós, não é mesmo? Ela é impulsionada por fatores internos, como o nosso próprio interesse, a nossa paixão e um senso de propósito. Essa motivação surge quando nós realizamos atividades que nos trazem uma satisfação interna, não apenas por recompensas externas ou reconhecimento. Mas aqui está o desafio. Como encontrar motivação interna diante de atividades que constantemente nos exigem sair da nossa zona de conforto? Eu acredito que a motivação interna começa quando você reconhece como uma tarefa desafiadora contribui para um objetivo maior e significativo para você. Compreender o propósito maior por trás de tarefas desafiadoras é fundamental para você encontrar motivação intrínseca. Quando nós identificamos o objetivo significativo que essas tarefas difíceis nos ajudam a alcançar, nós podemos transformar nossa percepção delas. Elas deixam de ser apenas obstáculos árduos e se tornam passos essenciais em direção a algo que valorizamos profundamente. Então é muito importante que você faça esta reflexão. Essas tarefas desafiadoras estão de acordo com metas que representam meus valores e visão pessoal? Se uma tarefa difícil não estiver contribuindo para o seu objetivo maior, que você considera valioso, eu sugiro que você a reavalie cuidadosamente. Para manter a motivação intrínseca, especialmente em tarefas difíceis, é muito importante estabelecer uma conexão forte entre a ação e um propósito pessoal profundo. Portanto, se você não encontrar um propósito significativo numa tarefa, pode ser uma boa ideia avaliar sua relevância para sua vida e seus objetivos. Identificar e manter o foco no motivo maior ajuda a dar sentido e propósito aos desafios enfrentados no processo. Um outro ponto a respeito de como persistir é estabelecer rotinas para transformar a persistência em hábito. Tornar a prática deliberada uma parte regular da vida, um hábito, reduz a dependência da motivação, tornando mais fácil persistir mesmo em tarefas desafiadoras. Hábitos são comportamentos automatizados que nos permitem realizar tarefas sem um uso intenso de energia mental. E isso é o diferencial deles. Eles reduzem a necessidade de um esforço consciente e de decisões constantes. É claro que há uma tensão aparente entre a natureza consciente e intencional da prática deliberada e a natureza mais automática e inconsciente dos hábitos. No entanto, eu acredito que a grande importância dos hábitos está no fato de eles diminuírem o esforço mental necessário para começar e manter essas atividades difíceis e desafiadoras.
Um hábito reduz a resistência inicial para começar uma tarefa. Quando uma atividade se torna habitual, o esforço mental necessário para começá-la é consideravelmente reduzido, porque o hábito elimina ou minimiza a fase de negociação interna ou a procrastinação que geralmente ocorre antes de uma tarefa desafiadora. A prática habitual elimina a necessidade de tomar uma decisão consciente cada vez que você precisa iniciar a atividade. Por exemplo, se você estabeleceu um hábito de praticar um instrumento musical todas as manhãs, você começa a prática quase automaticamente, sem gastar energia mental decidindo se você deve ou não fazê-lo. Então, os hábitos criam consistência, e isso é extremamente valioso quando você precisa de regularidade e repetição, não é mesmo? E há mais uma vantagem importante aqui. Os hábitos reduzem o esforço cognitivo necessário para engajar-se na atividade. Isso é importante, porque a prática deliberada, por sua natureza, requer um alto grau de concentração e esforço mental. Quando o processo de iniciar e manter a prática se torna automatizado, você pode canalizar mais energia mental para o aspecto focado da prática. Então, perceba que os hábitos em si não substituem a necessidade de um esforço consciente e foco durante a prática deliberada, mas eles desempenham um papel vital em facilitar a iniciação e a manutenção dessa prática, tornando-a uma parte menos evitável e mais integrada da sua vida cotidiana. Aprenda a reforçar as razões para continuar ou enfraquecer as razões para desistir. Os esforços bem-sucedidos de motivação geralmente incluem ambos, e ele sugere o seguinte: estabelecimento de hábitos de prática. Estabelecer uma hora fixa, por exemplo, diariamente para a prática, livre de outras obrigações e distrações, é uma estratégia eficaz. Minimização de distrações. Eliminar as distrações durante o tempo de prática é fundamental. Isso pode incluir medidas como desligar o celular ou praticar em um ambiente tranquilo. Planejamento do tempo. Planejar adequadamente o tempo para a prática e outras atividades também é essencial. Os melhores praticantes são aqueles que conseguem gerenciar bem o seu tempo, equilibrando prática, descanso e lazer. Adaptação à preferência pessoal. Ajustar a rotina de prática às suas preferências pessoais, como praticar pela manhã ou à noite, dependendo do que funciona melhor para você. Cuidados com sono e bem-estar. Atentar por uma boa noite de sono e bem-estar geral também é muito importante, pois isso influencia a energia e a disposição para a prática. Enfrentamento de fatores impeditivos. Identificar e encontrar formas de minimizar qualquer fator que possa interferir no treinamento é crucial para você manter a consistência. Esses elementos, trabalhados em conjunto, podem manter a motivação e a resiliência necessárias para a melhoria contínua e o alcance da maestria em qualquer habilidade. E se você notar semelhanças entre a prática deliberada e o ultra-aprendizado, ótimo. A prática deliberada é essencial para o ultra-aprendizado e os princípios do ultra-aprendizado ampliam as técnicas da prática deliberada. A prática deliberada está no coração do ultra-aprendizado. Sua jornada para alcançar os seus objetivos é influenciada por sua dedicação e persistência. Lembre-se disso. Cada um de nós possui uma capacidade incrível de aprendizado e superação. Antes de concluir este vídeo, eu vou mencionar alguns exemplos que desafiam a ideia do talento inato. Você deve ter a ideia de que Mozart foi um prodígio musical, um dos maiores exemplos de talento inato, especialmente conhecido por seu ouvido absoluto ou ouvido perfeito, que é a habilidade de identificar e nomear notas musicais sem nenhuma referência externa. Você provavelmente pensa que o ouvido absoluto é um talento raro, possuído por apenas algumas pessoas como Mozart. No entanto, Erickson menciona pesquisas que desafiam essa visão. Um estudo importante por ele mencionado foi conduzido pela psicóloga japonesa Ayako Sakakibara. Ela ensinou a um grupo de crianças japonesas com idades entre 2 e 6 anos a identificação de acordes tocados no piano. Após meses de treinamento, todas as crianças desenvolveram a capacidade de identificar notas individuais, demonstrando que o ouvido absoluto pode ser adquirido por meio de treinamento apropriado na infância. Esse resultado é notável, pois em circunstâncias normais, apenas 1 em cada 10.000 pessoas desenvolve o ouvido absoluto.
O caso de Mozart é particularmente ilustrativo, porque o seu pai, Leopold Mozart, foi um músico e compositor, e ele iniciou o treinamento musical intensivo do filho desde muito jovem, aos 3 anos. Erikson sugere que essa exposição precoce e intensiva à música foi fundamental para o desenvolvimento do ouvido absoluto de Mozart, desafiando a noção de que ele nasceu com essa habilidade. E quer mais? Paul Brady, um pesquisador de 32 anos, desafiou a ideia de que o ouvido absoluto não pode ser desenvolvido na idade adulta, e utilizando uma abordagem de treinamento com tons puros gerados por computador, ele se concentrou em reconhecer o tom de dó e gradualmente incluiu todas as 12 notas musicais. Com dedicação diária, Brady conseguiu identificar todas as notas com alta precisão em apenas 2 meses. E um estudo na Universidade Estadual de Ohio complementou essa descoberta. O pesquisador usou um curso para ensinar estudantes universitários de música a desenvolver ouvido absoluto. Esses exemplos mostram que adultos podem treinar a habilidade de reconhecer notas, o que prova que o ouvido absoluto não é exclusivo das crianças, nem de alguém que já tenha nascido com um talento inato para ele. Você já ouviu falar da história das irmãs Polgar? Antes do nascimento das suas filhas, Laszlo Polgar, ou Laszlo Polgar, um psicólogo húngaro, formulou a teoria de que qualquer criança poderia se tornar um gênio em qualquer campo se fosse treinada desde a infância. Ele estava determinado a provar isso com as suas filhas. Susana, Sofia e Judith Polgar cresceram com essa filosofia. Desde jovens, elas foram introduzidas ao xadrez como foco central das suas vidas, e Laszlo acreditava que com treinamento rigoroso e sistemático, ele poderia cultivar suas habilidades excepcionais. O treinamento das irmãs era intenso, com dias meticulosamente planejados para combinar estudo teórico e prática intensiva. Laszlo garantiu que elas dominassem as técnicas básicas e também fossem expostas a diferentes estilos de jogo e estratégias. As irmãs Polgar se tornaram fenômenos no xadrez, desafiando e transformando as percepções sobre mulheres no esporte. Susana foi a primeira a quebrar barreiras, tornando-se a melhor jogadora de xadrez do mundo aos 15 anos e alcançando o status de grande mestre. Sofia também alcançou proeminência, surpreendendo muitos grandes mestres em competições. Judith, por sua vez, a mais nova, tornou-se uma lenda, sendo classificada como a número 1 do mundo entre as mulheres por 25 anos e entrando na lista dos 10 melhores jogadores de xadrez do mundo, independentemente do gênero. As conquistas extraordinárias das irmãs Polgar provam que, com o treinamento adequado, é possível superar limites aparentemente intransponíveis. Elas são um exemplo vivo da teoria de seu pai, mostrando como a prática deliberada e o treinamento intencional podem moldar habilidades e destinos. Esses exemplos todos reforçam a mensagem central deste vídeo. A capacidade do corpo e do cérebro de se adaptarem diante de desafios supera quaisquer diferenças genéticas que possam dar uma vantagem inicial a algumas pessoas. Portanto, é verdade que algumas pessoas podem ter uma vantagem inicial. No entanto, essa vantagem inicial não é o que as levará à excelência e à maestria, mas sim a prática intencional e focada, a dedicação árdua e estratégica. Scott Young, o autor do livro Ultra Aprendizado, recentemente escreveu um artigo que vem bem a calhar aqui: How to Learn Anything Easily. Nesse artigo, ele argumenta que o talento influencia a velocidade do aprendizado, mas não necessariamente a conquista final. A verdade é que algumas pessoas aprenderão coisas mais rápido e mais facilmente do que outras. É uma questão de velocidade, mas todos nós podemos alcançar o mesmo objetivo se utilizarmos a abordagem adequada. Segundo ele, e eu concordo, se você está tendo dificuldades com o assunto, é provável que você tenha perdido o conhecimento e habilidades necessários no meio do caminho, tornando-o mais difícil. O que acontece é que muitas vezes um professor condensa um assunto numa aula e pula conhecimentos prévios. E aí você vai ter dificuldade se você não tem a base necessária, se te faltou, se existe alguma lacuna ali no seu conhecimento. Algumas habilidades podem levar tempo para ser desenvolvidas, mas podem ser adquiridas se você se dedicar a elas. Aprender qualquer coisa pode se tornar mais fácil se dedicarmos tempo para desmembrá-la e construir a partir das partes. A inteligência não é uma entidade fixa, e nós podemos desenvolvê-la e aprimorá-la ao longo da vida. Então, o potencial de cada um de nós é um recipiente expansível, moldado pela prática intencional, focada e persistente. Uma das passagens que mais me marcou no livro de Erikson e Robert Poole é esta: aprender
não é uma maneira de alcançar o potencial de alguém, mas sim um modo de desenvolvê-lo. Podemos criar nosso próprio potencial. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.